Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Frankenstein. Este livro é da Mary Shelley, uma escritora inglesa do século XIX. Ela viveu entre 1791 e 1851. Esta é a edição que eu tenho. Comprei isto numa loja em Amarante, que é uma loja de uns artistas. Portanto, aquilo é loja, é oficina, é showroom. Agora, como é que se chama? Eu vou buscar, porque nós compramos lá uma coisa e vou buscar, espera. É aqui, chama-se... Dá aqui o símbolo, deixa eu ver se ele foca aqui. Que é um espaço que existe lá, que nós descobrimos por acaso, que se chama Oficina Noctua. E isto é um trabalho que se chama Escura Flama, a partir de 10 excertos do livro O Susto, de Agostina Bessa Luís. Isto foi um trabalho feito em 2019, no ano passado. O saudoso 2019, e então foram convidados, penso que 10 artistas, para ilustrarem esses 10 excertos, e isto são então o conjunto dessas ilustrações. Pronto, e são trabalhos muito bonitos. Temos à frente a ilustração e depois atrás, isto é outra, temos o excerto do livro em que se inspirou o artista para fazer a ilustração. Pronto. Lembrei-me agora disto, isto foram umas mini férias que eu e o Luís tivemos antes disto tudo acontecer, e é curioso, nós não, como casal, nós já estamos juntos há muito tempo, não, e foram as primeiras férias que nós tivemos. Foi uma escapadela, né? Nem acho que nem se pode chamar de férias, mas como nós temos o trabalho tão entrosado com a nossa vida pessoal que não temos essa divisão muito... Não temos essa divisão tão extrema. Pronto, está-me a faltar uma palavra mais poética, mas vocês já perceberam, entre a vida pessoal e a vida profissional, e está tudo interligado. E depois somos os dois muito caseiros, enfim. Para onde é que isto foi? Frankenstein, férias, espetacular. Bom, quer dizer, por acaso até tem um bocadinho a ver mais com a forma como surgiu esta história, mas... E eu já vos vou falar disso. E então, nessa escapadela que nós fizemos, visitámos Amarante e visitámos Vila Real. E em Amarante, então, por acaso, encontramos este espaço e fica ali no centro histórico. Portanto, é muito perto de uma igreja que fica por trás do Museu de Amadeu de Sousa Cardoso. E eu agora não me estou a lembrar de nome, lamento. Mas é muito pertinho. E então são umas ruas esconsas por ali e encontramos este espaço. Os donos eram muito simpáticos. E estivemos a conversar um bocado e o Luís decidiu comprar este trabalho, gostou muito das ilustrações. E pronto, e é isso. E então eu dei lá a minha voltinha, eles também tinham algumas peças em segunda mão à venda, incluindo livros, e eu vi lá esta edição do Frankenstein e comprei, porque eu nunca li o Frankenstein. Porque para mim, este livro eu sempre o vi como... ficção científica, pronto, nesse género, dentro desse género de literatura, e eu não sei por que carga d'água, eu não consigo ler livros de ficção científica. Eu adoro séries, adoro filmes, disso eu vejo tudo. Ainda agora terminámos de ver uma da Netflix, que é o The Witcher. Eu adorei essa série, e quando começou eu pensei, isto é um bocado fraquinho, mas depois comecei a gostar bastante daquilo, eu e o Luís. E bem, gostámos, entrei imenso naquilo e fiquei muito chateada com o fim, porque é daqueles fins que é tipo, está a preparar para a segunda temporada. Detesto quando eles fazem isso, em que não encerram quase nada. E ultimamente isso tem acontecido com algumas séries. Aconteceu com o Água Seca, que deu na RTP, aconteceu com o Euphoria, que nós acabámos de ver também há pouco tempo. Epá, eu fico... deixar-nos assim em suspense é uma crueldade. É uma crueldade. Pelo menos encerrem alguns pontinhos. Por exemplo, nós agora estamos a ver o Westworld, a terceira temporada, e eles, apesar de nos estarem a preparar para a temporada seguinte, eles encerram uma série de pontos. Até foi o Luís que reparou nisso, ou que fez essa comparação. E é verdade, dão-nos algum consolo para enquanto estamos à espera da temporada seguinte. Estas 3 séries que eu acabei de referir deixaram-me furiosa. Então o Água Seca... Porque o Água Seca, ainda por cima, tanto quanto eu percebi, não vai haver segunda temporada. Quer dizer, eu não sei. Também não é verdade que eu não pesquisei muito. Mas mesmo que exista, quer dizer, aquilo deixa-nos completamente em suspense. Parece que vamos a saltar, estamos a dar um salto e ficamos em suspense no ar. Não há aquela satisfação de pousar um bocadinho os pés na terra. Voltando ao Frankenstein. Bom, e então eu comprei este livro. Eu adoro estas edições antigas que vêm com estas fitinhas que servem de marcador. Este livro tem também algumas ilustrações. Durante o livro tem algumas ilustrações. É um livro muito confortável de ler, é muito bonito, é uma edição muito bonita.
As ilustrações são de Claude Seva. Eu pesquisei alguns destes Claude Seva, e por acaso eu pesquisei... sou tão incompetente. Pesquisei por Claude Seva ontem na internet e não encontrei nada, provavelmente porque estava a pesquisar com o nome errado. Deixa eu ver se a internet me salva. Não, neste caso não. Quer dizer, se eu não encontro logo nos primeiros, eu não perco muito mais tempo. E depois são então as ilustrações de Claude Seva, e tem aqui uma introdução que se chama, ou que tem o título A Jovem e o Monstro, e que foi escrita por Albert Demasière. Também pesquisei rapidamente na internet, não encontrei quem será esta pessoa, e isto é uma edição Amigos do Livro, seria uma editora de Lisboa, não sei se ainda existe. E pronto, é uma edição antiga. Eles têm, eu sei que eles publicaram vários livros, eu sei que já vi N destes livros assim com este tipo de, enfim, de capa, e depois em que tens o nome na lombada, o título do livro e o autor, neste caso a autora Mary Shelley, e depois tens a fitinha, e é isso, é um livro em que dá muito prazer ler. Eu tenho esta relação também muito tátil com os livros, por isso é que me custa imenso ler na internet, tenho muita dificuldade em concentrar-me. A experiência de ler o livro implica para mim, como implica para muita gente, não sou a única, esta coisa do tocar, de ir virando a página, é uma envolvência completamente diferente da relação com a máquina, que me distrai muito mais. Eu distraio-me muito mais facilmente, é mais desconfortável de ler, enquanto que o livro tu pões-te na posição em que tu quiseres. Podes fazer isso com o tablet, se estiveres a usar um tablet, por exemplo, mas é aquela coisa de virar, ou para mim, eu não gosto. Eu não gosto. Já tive que ler algumas coisas no computador e é uma experiência de que eu não gosto. Tem que ser uma temática que me interessa assim sobremaneira, porque caso contrário eu vou-me distrair muito, muito facilmente. Bom, desta pequena introdução, logo no início, eu vou ler aqui umas partes que eu acho que são importantes e são relevantes também para a compreensão deste livro. E para percebermos quem era esta Mary Shelley, porque isto para uma mulher não é? Que vive nesta época, finais do século XVIII e inícios do século XIX, ter um livro publicado e com tanto sucesso não era uma coisa assim muito comum, não é? E então a mim criou-me essa curiosidade. Entretanto, eu estava a falar disto da ficção científica, eu não consigo ler os livros, eu não sei porquê, também começo-me a distrair, não consigo entrar nas histórias quando é em livro. É muito estranho, eu não consigo explicar de onde é que isto vem, sendo que eu adoro filmes e séries de ficção científica, então acho estranho, não percebo bem, mas é a realidade. Então nunca tinha tido muita curiosidade em ler o Frankenstein. No entanto, vi esta edição, eu sempre tive alguma curiosidade, apesar de tudo, e resolvi comprar. E consegui ler do início ao fim, não foi difícil de seguir, e eu vou falar um bocadinho sobre isso também, porque é que eu acho que este eu consegui ler mais à vontade. Mas antes queria ler então só um bocadinho desta introdução, A Jovem e o Monstro, de Albert Demasière. Vão ler ou reler a obra-prima da literatura fantástica, essa genial narrativa de terror que é Frankenstein. Colocamos sob os vossos olhos uma tradução integral da obra. Não é o nome de Frankenstein universalmente conhecido? São nada menos de 11 os filmes rodados desde 1931, inspirados diretamente nestas páginas. Sendo que há filmes anteriores. Eu ouvi, entretanto, um podcast também sobre o Frankenstein, que por acaso saiu há pouquíssimo tempo. É um podcast da BBC Radio 4. Eu às vezes ouço os podcasts deles. Tenho dificuldade por vezes em seguir, porque eles usam muitos termos técnicos, é um discurso um pouco erudito e eu não sou inglesa, e então às vezes tenho dificuldade em apanhar algumas coisas, mas sei que eles falaram de filmes mudos do início do século XX. Portanto, antes ainda da década de 30. Foi quando surgiram aqueles que eles acham, na opinião destes especialistas que foram convidados para o programa para falar sobre Frankenstein, que acham que são os mais interessantes. Pronto. Então, desculpem, perdi-me um bocadinho. São nada menos de 11 os filmes rodados desde 1931, inspirados diretamente nestas páginas. O monstro é a figura principal, batizado na maior parte das vezes, por comodidade, com o nome do seu infeliz criador e vítima. Não temos, pois, nada mais a informar quanto ao conteúdo aterrador do romance de Mary Shelley, isto é o Sneak, mas sobre esta última e as circunstâncias em que nasceu a sua obra, talvez possamos dizer algumas palavras que, se nada vêm acrescentar ao prazer da leitura, responderão, pelo menos assim o esperamos, às perguntas que fizerem a vós próprios. Pronto, e depois fala aqui
Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, apareceu em 1818, no 21º aniversário da sua autora. Portanto, foi quando o filme foi... quando o livro foi editado e foi em 3 volumes, em 3 partes. Leram bem, a obra tem 150 anos, portanto não, tem mais neste momento. Portanto, este livro terá sido editado já perto dos anos 70, não é? Em 1968, parece-me. Agora tem bem mais anos do que isso, tem mais de 200 anos. E foi escrita por Mary entre os 18 e os 19 anos. Pronto. E depois fala aqui sobre alguns pormenores da vida de Mary Shelley, que eu acho muito interessante, mas não vos vou amassar, porque depois também o texto... vou estar aqui mais tempo a ler a introdução do que outra coisa, mas tem aqui só um pequeno extrato em que nós ouvimos da voz de Mary Shelley como é que surgiu a ideia para esta história e que eu achei interessante, então vou-vos ler também. Então diz assim Albert de Mazières: Nós sabemos que Mary Shelley não era indiferente à ciência do seu tempo. Não nos admiraremos, pois, de ler pela sua pena, no prefácio de uma das últimas edições da sua obra, e aqui vou começar a citação de Mary Shelley, o facto em que se baseia esta ficção não pareceu de modo nenhum impossível ao Dr. Darwin e a alguns escritores de fisiologia da Alemanha. Assim, escreve ela, tentei conservar a veracidade dos princípios elementares da natureza humana, ao mesmo tempo que não tive escrúpulos em fazer inovações nas suas combinações. A circunstância em que a minha história é baseada foi-me sugerida por acaso numa conversa. Começou em parte como divertimento e em parte como meio de exercitar as faculdades menos empregadas do espírito. E depois aqui fecha a citação. Algumas linhas mais adiante, Mary toma certas precauções que se julgariam inspiradas pelo receio de uma censura moral ou judicial. E então aqui abre citação. As opiniões apresentadas naturalmente, segundo o caráter e a posição do herói, não devem ser consideradas o fruto da minha convicção pessoal. E nada do que está contido nesta obra deve também ser considerado prejudicial a qualquer doutrina filosófica, seja de que género for. E depois fecha a citação. Eis agora a circunstância da criação nesse quadro helvético tão paradoxalmente sereno. E abre citação novamente e depois termino. Vou só ler então este bocadinho. Passei o verão de 1816 nos arredores de Genebra. A estação estava fria e chuvosa. Reuníamos-nos à noite à volta de uma lareira e líamos de vez em quando, para nos distrair, algumas histórias alemãs sobre seres sobrenaturais que o acaso fazia cair nas nossas mãos. Esses contos davam-nos um vivo desejo de os imitar. Combinámos com 2 dos meus amigos escrever cada um uma história baseada em qualquer aventura extraordinária. Entretanto, o tempo melhorou de repente e os meus 2 amigos foram fazer uma viagem pelos Alpes. Esqueceram completamente, no meio dos cenários magníficos que apresentam essas montanhas, qualquer recordação das nossas visões espirituais. O romance que se segue é o único que foi acabado. Portanto, isto surgiu de uma forma muito informal e Mary Shelley ficou muito empenhada nesta história. Diz-se também que teve um sonho que quis depois também partilhar por causa das visões terríficas que teve nesse sonho. E então quis partilhar com o leitor. Isto é caracterizado como uma história de terror. Agora, ou um livro de terror. Como uma rapariga do século XX, não é? Agora passando para o século XXI, mas eu sou mais filha do século XX, acho eu. Quer dizer, sei lá. Neste momento está 50-50. Então, para mim isto não é terror. Eu não gosto nada de terror. Pronto. Mas para mim isto tem algum suspense, tem aventura, tem bastante ação, tem drama, tem muito drama, aliás. Eu acho que acaba por ter mais drama do que ação até. Mas não se encaixa tanto nessa categoria que eu acho que é o terror, porque, enfim, infelizmente ou felizmente, eu não sei se pode categorizar isso como felizmente, uma série que se diga só de suspense ou de ação, hoje em dia tem imagens que para mim já são terror. Aquilo para mim já está noutro nível em que escusava de estar ali. Então, este livro é mais poético que outra coisa para mim. E é muito interessante porque aqui nós temos uma mulher que escreve o livro e nós ouvimos a história através da voz de 2 homens. Começamos por ouvir primeiro o Robert Walton, que é um investigador, um homem que quer ir até ao Polo Norte e vai fazer essa viagem. E enquanto faz esses esforços por embarcar, por arranjar quem tripula o navio e etc., quem o leva ao Polo Norte, vai escrevendo cartas à sua irmã, Margaret, que está em Inglaterra. E logo no início deste seu empreendimento, cruza-se com Victor Frankenstein. E Victor Frankenstein conta-lhe a sua história,
porque é que ele está ali, porque é que se encontraram nos mares do Norte ou a caminho do Polo Norte. E então ouvimos a história de Victor Frankenstein também na primeira pessoa, contada na primeira pessoa. E então ouvir a voz de dois homens através da voz de uma mulher não deixa de ser interessante. Agora, eu não sei se isto acontece convosco, ou se aconteceu na altura, ou se já leram este livro ou não. Eu pensava que Frankenstein era o nome do monstro. Estava convencidíssima. E foi uma revelação para mim perceber que Frankenstein é o nome do criador do monstro. O monstro não tem nome. Durante todo o livro, o Victor Frankenstein refere-se a ele como criatura, sempre de uma forma muito, muito negativa, e nunca lhe é dado um nome. E então este facto do monstro não ter nome acaba por ser só mais um motivo para este monstro ser tão revoltado, porque ele é tão desumanizado que nem sequer tem um nome, que o seu criador nem sequer um nome lhe dá. Aliás, a história, e acho que tem que entrar também por aí, é que Victor Frankenstein era um homem abastado, um rapaz abastado, não é? Inicialmente no livro, que tem muito interesse pelas ciências naturais, filosofias naturais, enfim, uma série de matérias e de disciplinas que eu nem sei se agora existem, ou se calhar até existem, mas com outros nomes, mas a ciência, enfim, evoluiu muito entretanto. E depois também mistura algumas ciências do oculto, etc. Portanto, ele vive em Genebra, na Suíça, e entretanto, a dada altura, para evoluir o seu conhecimento e etc., muda-se para outra localidade, acho que é Ingolstadt, onde vai aprender com mestres e com professores a desenvolver esse seu lado e esse seu interesse pelas ciências naturais. Vai com a benção do pai, mais ou menos, o pai acho que não acha muita piada que o filho se interesse por aquilo, mas tanto o pai como a mãe dele gostam muito do filho, do Victor Frankenstein, têm-lhe um grande amor. Antes mesmo dele partir, a mãe morre, com quem ele tinha uma relação muito próxima. Ele deixa para trás dois irmãos bastante mais novos do que ele e uma prima adotada pelos pais dele, e que, em princípio, no futuro, será a mulher dele. Pronto, já foi adotada para ajudar, mas também já com aquela perspectiva de se casar com Victor Frankenstein. E aqui nesta família não há grande conflito, portanto eles gostam muito uns dos outros, é um cenário bastante idílico nessas tais montanhas de Genebra, essas montanhas suíças que Mary Shelley descreve com grande pormenor e de forma muito bela. E então Victor Frankenstein muda-se para essa tal localidade para aprender mais, para desenvolver os seus conhecimentos e decide criar essa criatura, criar uma criatura, criar um ser assim do nada, indo aos cemitérios, usando cadáveres, portanto uma coisa assim um bocado asquerosa, mas ele está obcecado com aquilo. Portanto, inicialmente ele está a conhecer os professores, está a ir às disciplinas e tal, e depois de repente, e eu senti isso um pouco no livro, que de repente ele decide que quer criar um ser do nada. E não são dados muitos pormenores, portanto fala-se aqui de usar partes de outros corpos, etc, portanto uma coisa assim um bocado horrível. E de ele estar no seu quarto de forma febril e completamente obcecado com aquilo e não comer e não dormir e só fazer aquilo, etc. E depois no fim, quando ele constrói este ser que é muito grande, é muito volumoso e que tem todas as qualidades e todas as características para ser muito resistente e para evoluir também, não é? Para conseguir viver, é horrível, é feio. E o seu próprio criador, o Frankenstein, não consegue ultrapassar isso, não consegue ultrapassar a fealdade e o asco que aquele ser lhe provoca. E abandona-o, foge, depois acho que o manda para fora do seu apartamento, do sítio onde ele vivia e onde o construiu, e o monstro foge. E pronto. E logo aqui eu... irritou-me um bocado a atitude do Victor Frankenstein, porque ele tem uma atitude completamente irresponsável. Portanto, ele cria este ser, ele está ali completamente empenhado naquilo e tal, ele consegue dar vida e abandona-o, porque pensa, epá, não, isto é horrível, isto é feio, isto é nojento e tal, e abandona-o. E eu acho que é aqui que começam um bocado as suas misérias. Pronto. Eu aqui depois já estou um bocadinho influenciada por aquele tal podcast que eu vi, portanto, em que eles falam muito do remorso, em que eles falam muito dos remorsos que as duas personagens sentem, porque entretanto o Frankenstein foge, vai para as florestas, encontra uma família, por acaso esconde-se num barracozito dessa família, que é uma família pobre, aprende a ler com eles e não sei o quê, portanto, mas ele está sempre escondido porque ele, por uma série de circunstâncias, porque entretanto passou por uma aldeia, ele percebe que as pessoas têm muito medo dele e que o atacam, que reagem sempre atacando.
E então ele percebe, ok, eu tenho que me esconder, e esconde-se. É um monstro que é vegetariano, porque ele só come bagas e frutos silvestres e coisas assim, o que é interessante. Portanto, aquela ideia do monstro que mata e come, não sei o quê, e sangue e tal, não, ele parece delicado até, apesar de ser muito forte e de ser muito resistente. E depois vai apercebendo-se pela vivência doméstica desta família, como é que as pessoas são entre si, quer dizer, ele já teve 2 contactos com os humanos. Portanto, o primeiro que foi mau, em que as pessoas tiveram medo, apedrejaram-no, correram com ele da aldeia, e depois vê esta família em que não há um contacto direto, mas ele vendo o contacto entre eles, de uns com os outros, percebe que há um amor entre eles, uma compreensão, um diálogo. Portanto, esta família é composta por um pai e 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, o pai é cego. Os filhos vivem de forma bastante dura, têm que cultivar, têm que, enfim, ir buscar a comida, têm que gerir a sua propriedade, a sua pequena propriedade, portanto, vivem de forma bastante rude e pobre. E ele vai assistindo a isto tudo. Entretanto, aparece uma terceira personagem, que será uma prometida, uma noiva do filho deste senhor ancião, cego, e de repente o espírito muda, eles estão mais felizes e... Como ela é árabe, eles estão a ensinar a língua, o Frankenstein aprende com eles, portanto ele sempre escondido a ver, sei lá, por uma frestazita do sítio onde ele está para dentro da sala, e vai aprendendo a ler com eles também. Entretanto cruza-se com uns livros, apanha uns livros por acaso, porque ele basicamente sai à noite, portanto ele durante o dia está escondido e depois à noite é quando sai, come umas bagas também, alimenta-se. Faz uns serviços para ajudar esta família, corta madeira, etc, etc, para ir ajudando a família, que acha aquilo estranho, mas vai aceitando, pronto, com qualquer coisa divina, talvez. E ele vai aprendendo, aprende a ler. Ele, numa dessas saídas, que era isso que eu estava a dizer, à noite ele encontra 3 livros. Portanto, um é o Paraíso Perdido, que acho que foi um livro que também inspirou este livro aqui, o Frankenstein. Outro é o Jovem Werther e o outro... estou-me a esquecer, não me lembro qual era o outro. Pronto, e então ele lê esses livros, são livros assim já bastante avançados, assim complicados, mas ele consegue ler e ficar a perceber e tem esse outro contacto com a natureza humana e com a humanidade, e percebe que há pessoas muito boas, ou que o ser humano é capaz do melhor, mas também é capaz do pior. E ele sente sempre isso na pele, porque ele depois, entretanto, decide apresentar-se à família, mas começa por se apresentar ao pai, que é cego, e que eu acho muito simpático, porque é isso, o Frankenstein tem uma forma de se expressar muito articulada, parece um pouco delicado também, e ele quer agradar, ele quer ser amado. Pronto, eu sinto isso muito nesta personagem. Mas assim que chegam os filhos com a noiva e o veem, atacam-no logo, elas desmaiam, o outro ataca ou expulsa-o, portanto, e ele sente essa agressividade na pele, só pela sua aparência, e percebe que não há maneira dele viver em paz com os humanos ou tentar sequer ter amigos, ou enfim, ter um pouco dessa relação com outros seres humanos, que ele acaba por ver um pouco como seus iguais, talvez, mas ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo ele percebe que não é igual e que precisamente por causa disso é constantemente atacado. A dada altura também salva uma menina de se afogar e é atacado pelo pai. Portanto, ele sente essa injustiça na pele constantemente e fica muito revoltado. E depois, por uma série de circunstâncias, descobre quem foi o seu criador, descobre onde é que vive a família do seu criador e, para ferir o seu criador, começa a matar os membros da família dele. Pronto. E então a história acaba por se desenvolver à volta disto. E começa por ser então este monstro atrás do criador, do Frankenstein, e depois no fim já é o Frankenstein atrás deste monstro, que é quando ele se cruza nos mares do norte com o Robert Walton. Uns capítulos também importantes nesta história é quando o próprio monstro encontra ou vai ter com o Frankenstein e numa conversa pede-lhe e os argumentos que ele apresenta são bastante lógicos, que ele lhe construa uma companheira. Porque ele já percebeu que não vai conseguir ter companhia com os humanos, mas ele sente essa vontade, ele quer essa companhia. Não é? Ele quer apagar em si mesmo esse fogo da vingança que ele sente constantemente, ele quer ferir. Mas a dada altura esse desejo de ferir está muito direcionado para o seu criador, porque ele não pediu para nascer. Pronto, e o Frankenstein, eu confesso que o Victor Frankenstein, eu não consegui simpatizar muito com ele, porque ele, efetivamente, ele criou este monstro e largou-o. E largou-o completamente. Quer dizer, foi ingênuo,
não só por pensar que podia criar assim qualquer coisa e pronto, como depois quando começou a perceber o caos que este monstro estava a criar à volta dele e as pessoas da família dele que ele estava a ferir, tudo aquilo que ele fez não foi consequente, quer dizer, ele não conseguia controlar nem... E todas as decisões que ele tomava para tentar fazer isso, para tentar impedir o monstro de o ferir e de ferir os seus, falharam sempre. Pronto, eu aqui estou a ter algum cuidado porque também não quero dizer tudo, não é? Como este livro já tem tantos anos, eu calculo que muitos de vocês já o tenham lido, mas também não tenho a certeza, não é? Então estou aqui a ter algum cuidado para não dizer tudo o que acontece, porque já estou a dizer muita coisa que acontece no livro. Mas é um livro que é isso, acaba por ser dramático e eu confesso, eu não consigo simpatizar com o Victor Frankenstein, epá, não consigo. É mais fácil para mim simpatizar com o monstro, porque ele não pediu isso, ele não pediu para nascer, ele nasceu daquela forma horrível, quer dizer... Será que o Frankenstein não se podia ter esforçado um bocadinho para o tornar um pouco mais aprazível? Será que não era possível? Não sei. Mas não era nisso que ele estava focado, provavelmente. E então, lá está, o monstro pede-lhe uma companheira e o Frankenstein primeiro, mas é por meio de chantagem também. E depois o Frankenstein diz, ok, eu vou fazer, mas ele não quer, mas não quer, mas se calhar tem que ser, e então anda nisto, não é? E viaja e vai até a Inglaterra para fazer isso, vai até à Escócia, e há aqui também a descrição das paisagens e das pessoas, que é muito bonita, é muito rica. E pronto, e não conto mais sobre a trama em si. Enfim, eu gostei muito do livro. É um livro que eu acho que acaba por ser emotivo, porque eu senti essa... Apesar de me revoltar que o monstro, não é, acabe por se vingar do seu criador matando inocentes, porque ele está a matar inocentes. Apesar disso, eu tenho pena, é isso, eu tenho pena do monstro. Chateia-me que ele se vingue em inocentes, mas eu tenho pena dele. Porque ele, no fim, ele só quer ser amado. E mesmo as cenas da perseguição, e ele vai alimentando, quer dizer, ele quer que o Frankenstein o persiga. Ele é muito mais resistente do Frankenstein, vai por desertos e não sei o quê, e o Frankenstein vai atrás dele porque já no fim do livro ele quer matá-lo. O Frankenstein quer matar a sua criação, mas é muito mais frágil, é um homem muito mais frágil do que o monstro, não é? E o monstro vai deixando, até lhe deixa provisões, até lhe deixa comida para o próprio Frankenstein se ir alimentando para continuar saudável, para o poder perseguir. Portanto, parece-me, durante este livro, que o monstro não quer estar sozinho. Ele tem essa ânsia de estar com alguém. Pronto, e de ter um propósito. Eu não sei, mas parece-me, para mim o Victor Frankenstein é cruel. E foi cruel ao criar este ser que depois descartou. E este ser depois começa a ganhar consciência e emoções e quer pertencer também e sente tudo isso. Aliás, ele a dada altura, quando começa a ganhar esse conhecimento, o conhecimento de si, começa a sofrer mais, e ele fala nisso, do género, ai, tão bom que era quando eu era ignorante, não é? E há muitos destes filmes que saem às vezes agora, não é, de inteligência artificial e não sei quem, que são criados estes seres que parece que é mais para o humano sentir que pode e que consegue e que faz de Deus, pronto, digamos assim, para quem acredita, mas eu aqui o Deus, eu nem falo do Deus católico ou do Deus cristão, não, de uma entidade que nos cria ou que gerou tudo isto, toda esta vida, seja a natureza, seja o que for, não é? E nós queremos fazer disso, queremos ter esse poder também. E às vezes, nesses filmes que passam também na televisão, que passam nos cinemas, eu ontem por acaso apanhei um na televisão, ontem sábado, que foi o Zoe, acho que foi TV Scene Edition ou Emotion, já não sei, em que fala sobre isso, sobre a inteligência artificial, sobre um criador que é bem mais benevolente e parece-me mais responsável, mas que cria um ser e que depois esse ser, um ser artificial, mas que aparentemente parece uma pessoa, neste caso a Zoe é muito mais agradável à vista do que seria o monstro do Frankenstein, mas depois ela começa a sentir e começa a querer mais, começa a perceber as possibilidades que as outras pessoas têm que ela não tem. E ela apaixona-se também e às vezes, eu acho que o Frankenstein fala muito nisso também, este livro, que é o humano que cria, às vezes cria mais com aquele desejo de conseguir e de ter esse poder de conseguir, avançar mais e tal, e não pensa naquele ser que está a criar. E o que é que vai ser dele?
não é? E isso para mim é de uma grande irresponsabilidade. E eu senti isso durante todo o livro em relação ao Frankenstein, pá, e não simpatizei nada com esta personagem, sinceramente. Apesar de toda a desgraça que lhe acontece, claro que acho que preferia que não tivesse acontecido, até porque foi à custa de pessoas que não tinham nada a ver com o assunto, pronto. Mas não consegui simpatizar com ele. Mas pronto, enfim, mas gostei do livro. O livro é muito dinâmico e tem descrições muito, muito bonitas. E depois também o próprio objeto deu-me muito prazer a ler. Pronto, tem N gravuras durante nos capítulos, nos variados capítulos, tipo no início e no fim do capítulo. Deixem-me mostrar aqui um exemplo. Não é? Por exemplo, esta barrazita aqui em cima e depois no fim de cada capítulo tem outra gravura e elas vão variando. Portanto, a própria edição depois também é muito bonita, então acaba por dar mais prazer a ler. A verdade é essa. Pronto, eu também respondo a isso. Essa beleza também do próprio livro. Enfim, já chego, já falei muito. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler o livro. Acho que é uma leitura que vale a pena. E não me admira que tenha inspirado também tantos filmes, porque é muito rico. E dá para ir por alguns caminhos. Quer dizer, ela deixa aqui algumas questões também em aberto, pareceu-me, assim, para refletir. Sobretudo sobre a humanidade. E então achei muito interessante. Enfim, espero que tenham a oportunidade de ler. Eu penso que há versões na internet disponíveis para ler. Aliás, eu quando estava à procura de quem era este Albert Demasière que escreve a introdução, encontrei um documento, eu não abri porque percebi que não era sobre ele, mas pareceu-me pelas primeiras linhas que apareceram no Google que seria esta edição, provavelmente, mas na internet, disponível na internet. Portanto, pelos anos que este livro já tem, provavelmente já não carece dos direitos de autor e já estará disponível na internet para as pessoas lerem. Eu acho que sim. Pronto, mas não pesquisei muito sobre isso, ok? Pronto, enfim, espero que tenham a oportunidade de ler. Outras sugestões e ideias deixem lá em baixo e até à próxima. Tchau, tchau!